Amados irmãos e irmãs, muitas vezes dizemos que confiamos em Deus, proclamamos nossa fé, mas quando as lutas chegam, percebemos o quanto ainda precisamos aprender a depender dele. A vida cristã não é isenta de dor ou aflições. Pelo contrário, muitas vezes o Senhor permite que passemos por desertos e provações, para moldar nosso caráter e fortalecer nossa fé. Veja, por exemplo, a história de Ana. Ela chorou amargamente por não poder gerar filhos. Seu coração estava aflito, sua alma angustiada, mas mesmo em meio ao silêncio de Deus, ela não desistiu de clamar. Pense também em José, que foi traído por aqueles que deveriam amá-lo, seus próprios irmãos. Ele foi vendido como escravo, humilhado e injustiçado, mas tudo isso fazia parte de um plano maior de Deus. A palavra nos lembra, no Salmo 119, 66, 67, Ensina-me bom senso e conhecimento, pois confio nos teus mandamentos. Antes de ser castigado, eu andava errado, mas agora obedeço à tua palavra. Veja como a dor foi usada para redirecionar o coração do salmista. Ele reconhece que foi bom passar pela aflição, pois foi através dela que aprendeu a obedecer à vontade de Deus. Quantas vezes, sem percebermos, deixamos que a comodidade nos afaste do Senhor? Mas quando a prova chega, quando a dor bate à porta, é nesse momento que somos levados a orar com fervor, a buscar a presença de Deus de todo o coração e a descobrir que Ele é suficiente. Se nunca enfrentássemos dificuldades, como aprenderíamos a confiar de verdade no Senhor? Como desenvolveríamos intimidade com Ele? As provações, ainda que dolorosas, são instrumentos divinos para nos aproximar daquele que é a fonte de toda a vida. Escreva nos comentários: Eu confio em Ti, Senhor. Meus amados, as aflições que enfrentamos não são em vão. Elas cumprem um propósito divino, ainda que no momento da dor não consigamos enxergar. O próprio salmista declara em Salmo 119, 71, Foi bom para mim ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. Veja como a tribulação se transforma em escola espiritual, onde cada lágrima é usada por Deus para nos ensinar algo novo. Talvez você esteja se perguntando, mas por que Deus permite que eu sofra tanto? A resposta não está em um castigo, mas em um processo. O Senhor, como um oleiro, molda o barro de nossas vidas. Ele permite que passemos pelo fogo da prova para que sejamos purificados como ouro. O sofrimento, quando vivido na presença de Deus, não nos destrói. Ele nos fortalece e nos conduz a um nível mais profundo de fé. Olhe para Moisés. Ele fugiu para o deserto, tentou se esconder, disse que não tinha condições de liderar. No entanto, foi exatamente em sua fraqueza que Deus mostrou sua força. E veja Esther. Diante de uma decisão que poderia custar sua vida, ela teve coragem porque confiou que Deus estava com ela. Da mesma forma, nós também enfrentamos dilemas, medos e lutas internas. Mas é nesse lugar de dor que o Senhor nos encontra e nos mostra que nunca estamos sozinhos. Ele usa até mesmo nossas lágrimas como sementes para um futuro de vitória. Portanto, não despreze o deserto que você está atravessando. Ele pode ser exatamente o caminho pelo qual Deus está preparando o milagre que você tanto espera. Repita comigo: Eu creio no agir de Deus. Quando olhamos para a palavra de Deus, vemos uma longa lista de homens e mulheres que passaram por dores intensas, mas saíram fortalecidos. Davi, por exemplo, enfrentou perseguições dentro da própria família. Ele precisou fugir de Saul e, mais tarde, até mesmo de seu próprio filho Absalão. Imagine a dor de um pai que precisa escapar para salvar a própria vida porque o filho se levantou contra ele. Ainda assim, Davi manteve sua confiança no Senhor e dizia: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Outro exemplo é Jó. Ele perdeu filhos, riquezas, saúde, amigos e até o apoio da esposa. Humanamente, parecia não haver saída. Mas no meio de tanta dor, Jó declarou: Eu sei que o meu Redentor vive. Essa é a essência da fé. Confiar em Deus mesmo quando tudo parece estar perdido. E que dizer de Ana, que chorava por ser estéril? Ou de José, vendido como escravo e injustiçado tantas vezes? Todos esses personagens tinham algo em comum. Eles tinham problemas, mas também tinham Deus.
Essa é a chave para suportar as aflições. Não olhar apenas para a dor, mas para aquele que pode transformar a dor em testemunho. Talvez hoje você esteja passando por algo parecido. Talvez tenha sido traído, rejeitado, esquecido ou até humilhado. Mas lembre-se, se Deus não tivesse planos grandiosos para você, o inimigo não se incomodaria tanto em tentar te derrubar. O Senhor está usando até mesmo esse momento difícil para escrever uma nova história em sua vida. Declare: Deus está comigo em toda a batalha. Queridos, há algo poderoso que precisamos compreender. Quando passamos pela dor, o inimigo quer nos fazer acreditar que estamos sozinhos, mas a verdade é que Deus nunca nos abandona. Ele disse em sua palavra: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Hebreus 13, 5. Olhe para trás por um instante. Quantas vezes você achou que não iria suportar? Quantas noites chorou acreditando que não veria o amanhecer? E ainda assim você está aqui, firme, de pé, porque a mão do Senhor te sustentou. Muitas vezes só conseguimos perceber o cuidado de Deus quando olhamos para trás e vemos que, em meio ao caos, Ele esteve presente todo o tempo. As dificuldades não são sinais de que Deus nos abandonou, mas sim oportunidades para que possamos experimentar o seu poder de perto. O salmista escreveu: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23, 4. Perceba, não é a ausência do vale que mostra a fidelidade de Deus, mas a sua presença constante mesmo dentro dele. Então, ao invés de perguntar por que estou sofrendo, comece a perguntar: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar através dessa prova? Essa mudança de perspectiva transforma lágrimas em sabedoria e dor em maturidade espiritual. Por isso, meu irmão e minha irmã, agarre-se à promessa. Se hoje dói, amanhã haverá vitória. Se hoje você planta com lágrimas, em breve colherá com alegria. Comente com fé: eu não estou sozinho, Deus está comigo. Meus irmãos, quando pensamos nas provas que enfrentamos, muitas vezes nos esquecemos de que elas têm um objetivo maior: nos aproximar de Deus. É nas tempestades da vida que descobrimos a profundidade da fé. Se tudo fosse fácil, se não houvesse lutas, como aprenderíamos a depender totalmente do Senhor? A Bíblia nos mostra que as aflições produzem algo em nós. Em Romanos 5, 3 e 4 está escrito: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Veja como o sofrimento se torna um processo que gera frutos espirituais preciosos. Quando estamos debaixo de pressão, nossa oração se torna mais intensa, nosso clamor mais verdadeiro, nosso coração mais quebrantado. A dor nos leva a dobrar os joelhos e a buscar o Senhor de uma forma que talvez não buscaríamos em tempos de paz. É no meio da luta que descobrimos que Ele é realmente nosso sustento. Pense em José. Quando estava na prisão, sozinho e esquecido, parecia que todos os sonhos tinham acabado, mas foi justamente naquela situação que Deus estava preparando o caminho para exaltá-lo. Assim também acontece conosco. O deserto que enfrentamos hoje pode ser a preparação para o trono de amanhã. Por isso, não desanime. Sua luta não define o fim da sua história, mas é o meio pelo qual Deus está construindo a vitória que virá. Declare com fé: minha vitória vem do Senhor. Amados, precisamos entender que nada do que enfrentamos é em vão. O Senhor conhece cada detalhe da nossa vida. Ele vê nossas lágrimas, conhece nossas dores e até os pensamentos mais silenciosos do nosso coração. Ainda que o mundo inteiro não compreenda a sua luta, Deus a conhece por completo. O apóstolo Paulo passou por experiências de dor e perseguição, que para muitos seriam insuportáveis. Ele mesmo declarou em 2 Coríntios 4, 8, 9: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Essas palavras nos ensinam que, mesmo em meio à batalha, a vitória é garantida porque Deus está do nosso lado. É como um vaso de barro nas mãos do oleiro. O vaso pode ser pressionado,
aquecido no fogo, moldado com força, mas em todo o processo, o oleiro nunca o abandona. Assim é a nossa vida nas mãos do Senhor. Ele nos molda com amor e firmeza, permitindo que passemos por provas para que sejamos fortalecidos e preparados para algo maior. Não se engane, a dor não veio para te destruir, mas para revelar em você a força que o próprio Deus já colocou aí dentro. Quanto mais o vento sopra, mais fundo a raiz precisa crescer. E quanto mais firmes estivermos nele, mais inabaláveis seremos diante das tempestades. Portanto, creia, cada lágrima que você derrama é vista pelo Senhor, e cada oração feita em silêncio chega até o trono dele. Diga: eu sou fortalecido pelo Senhor. Queridos irmãos, precisamos lembrar que as batalhas que enfrentamos não são apenas naturais, mas também espirituais. A Bíblia nos diz em Efésios 6:12, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Muitas vezes, quando a luta parece maior do que podemos suportar, é porque existe algo maior acontecendo no mundo espiritual. O inimigo tenta nos desanimar, plantar dúvidas, enfraquecer nossa fé. Mas quando permanecemos firmes em oração e confiança, o Senhor envia socorro dos céus e nos reveste de poder. Veja Daniel. Quando ele orou e jejuou por 21 dias, a resposta já havia sido liberada desde o primeiro dia, mas houve uma batalha espiritual que atrasou a chegada da bênção. Isso nos mostra que, mesmo quando não vemos nada acontecendo, Deus já está agindo em nosso favor. Talvez você sinta que suas orações não estão sendo ouvidas, mas lembre-se, o silêncio de Deus nunca significa ausência. Ele está trabalhando nos bastidores, preparando o terreno, fortalecendo você para receber o que está por vir. Não permita que o inimigo roube sua esperança. Continue confiando, continue clamando, continue firme, porque no tempo certo o Senhor manifestará sua glória na sua vida. A sua vitória já foi liberada por Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, há algo muito precioso que precisamos compreender. Cada prova que enfrentamos não apenas fortalece a nossa fé, mas também serve como testemunho para outras pessoas. A Bíblia nos mostra que Paulo e Silas, mesmo acorrentados na prisão, começaram a orar e cantar louvores a Deus. E de repente, um terremoto abalou os alicerces daquela prisão. As portas se abriram e todos os presos foram libertos. Atos 16, 25, 26. Veja o poder que há quando escolhemos louvar em meio à dor. Aquela prisão não era apenas sobre Paulo e Silas, mas sobre todos os que estavam ali. A fidelidade deles impactou vidas ao redor. Assim também é com você. Quando permanece firme em meio às lutas, pessoas são inspiradas pela sua fé. Muitas vezes pensamos que nossa dor é apenas sobre nós, mas Deus a transforma em sementes de esperança para quem nos observa. Sua vida pode ser a resposta da oração de alguém, simplesmente porque você não desistiu, mesmo quando tudo parecia perdido. Por isso entenda, não desperdice sua dor, use-a como instrumento para glorificar o Senhor. Quando você se levanta em meio à adversidade e proclama, eu confio em Deus, você está pregando sem palavras. Seu testemunho fala mais alto do que 1000 sermões. Continue firme, porque o Senhor vai transformar o choro em dança, a angústia em vitória e a prova em testemunho para a edificação de muitos. A sua vida será testemunho da glória de Deus, creia. Amados, quando olhamos para a palavra, vemos que o Senhor nunca prometeu ausência de lutas, mas Ele garantiu presença constante em cada uma delas. Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa promessa é poderosa, porque nos lembra que não lutamos sozinhos, mas ao lado do vencedor. Seja qual for o nome da sua batalha, doença, crise financeira, problemas familiares, solidão, perseguição, saiba que ela não é maior do que o seu Deus. Muitas vezes, o problema parece gigante, como Golias diante de Davi. Mas lembre-se, não é pela espada, nem pela força, e sim pelo poder do Senhor que a vitória acontece. Por isso, quando sentir medo, declare a palavra.
Quando sentir fraqueza, dobre os joelhos em oração. Quando parecer impossível, lembre-se que o Deus que abriu o mar para Israel também pode abrir caminhos onde não existe saída. A vitória não está em evitar as lutas, mas em atravessá-las com fé. E ao olhar para trás, você verá que cada vale, cada lágrima, cada batalha foi uma oportunidade de experimentar a fidelidade do Senhor em sua vida. Então, anime-se. A promessa continua de pé. Ele não te deixará, não te abandonará e transformará o que hoje dói em um testemunho de glória amanhã. Comente com fé. Eu vencerei em nome de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, agora que refletimos sobre tantos exemplos de fé e resistência, é o momento de entregarmos ao Senhor nossas próprias lutas, assim como Paulo declarou em Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Hoje apresentemos diante do trono do Altíssimo cada dor, cada aflição, cada lágrima que temos derramado. Não há nada impossível para Ele. Se Ele abriu o mar para Moisés, protegeu Daniel na cova dos leões, sustentou Jó em meio à perda e exaltou José após a prisão, Ele também pode mudar a sua história. Ore comigo. Senhor Jesus, neste momento eu coloco diante de Ti todas as minhas preocupações, dores e medos. Sei que sozinho não consigo, mas contigo sou mais do que vencedor. Dá-me força para suportar a prova, fé para não desistir e coragem para confiar em cada promessa Tua. Que a Tua paz invada meu coração agora e que a Tua mão poderosa me sustente em todo o tempo. Em nome de Jesus, eu declaro vitória. Amém. E agora, escreva aqui nos comentários com toda a fé do seu coração: a minha vitória vem do Senhor. Vamos declarar juntos e encher este espaço com palavras de fé e esperança. Que a paz de Cristo esteja com você e com toda a sua família. Deus te abençoe poderosamente e até a próxima oração em nome de Jesus. Amém.